Fala galera, tudo certo? Então, hoje, no dia 17 de junho, estamos aí, está rolando um treino lá em Blumenau de fartlek e a nossa intenção aqui é compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre o que é o fartlek, como que funciona esse treino de fartlek, qual que é a dinâmica, porque há muito tempo isso é falado, comentado, difundido no meio da corrida, há muitos anos, e de tempos em tempos vem surgindo com algumas roupagens novas, mas normalmente se trata do mesmo assunto, da mesma dinâmica. E o que mais importa é como que ele é feito e quais são os benefícios que a gente consegue adquirir através desse jogo de correr, né? Quando você procura sobre fartlek no Google, nas redes sociais, sempre vai aparecer essa jogo de corrida, jogo de correr, jogo de velocidade. E realmente é nada mais do que uma troca, né? É um treino intervalado com descanso ativo. Porém, a ideia principal lá do início era que fosse algo natural, algo que te proporcionasse um bem-estar. Mas resumindo bem isso para os dias de hoje, para os treinos, propriamente dito, seria a gente treinar de uma maneira intensa, né? E descansar também durante certos períodos de volume, para que a gente consiga alcançar aí um objetivo de correr forte por determinado tempo e descansar por um determinado tempo. Existem várias maneiras, existem várias metodologias que diz que você tem que correr X distância por X tempo, numa determinada intensidade, e descansar por X distância, X tempo, numa determinada intensidade mais baixa, para recuperar, né? Ou por batimento cardíaco, ou por pace. E isso funciona se você fizer um cálculo correto de intensidade por pace ou por batimento cardíaco, por uma determinada distância. Então, dependendo do seu objetivo, você pode correr com mais intensidade, menos intensidade, numa distância maior ou menor, né? O que a gente encontra agora, que tem se tornado muito comum, é que o famoso treino de quinta-feira no Quênia, ele tem se tornado popular no mundo inteiro e é um treino de fartlek. E a forma como é feito esse treino de fartlek, ele varia em 4 formas lá no Quênia. Eles podem fazer o treino de 3 para 1, 3 minutos forte com 1 minuto de intervalo, 2 para 1, 1 para 1. Isso vai mudar de acordo com o planejamento deles, de acordo com o momento que eles se encontram, né? Então eles vão estar trabalhando intensidades, sobrecargas diferentes, a fim de gerar mais velocidade ou mais resistência, né? E também podem trabalhar uma intensidade de 3 minutos 5 minutos por 3, né? Também ouvimos falar sobre essa dinâmica aí, mas isso é muito variável, tá? Isso varia de acordo com o professor que passa o treino, de acordo com a forma com que o aluno desenvolve, mas essas são as formas mais comuns que a gente viu. A gente fez todos os treinos, eram 3 para 1, as 2 semanas. Só que para nós corrermos lá em cima naquela altitude, com essa sobrecarga, era algo muito difícil. Então a gente tentava correr o máximo que podia junto do pelotão, e a hora que a gente não aguentasse mais, que o esforço não ia mais, não rendia mais, a gente diminuía e mudava a nossa série, né? Então essa questão do fartlek, ele tá exatamente atrelado a você manter uma qualidade, intensidade alta por um período de tempo, né? Com um descanso que seja compatível para que você consiga sustentar esse ritmo, né? Durante um determinado período. Lá, no caso, eram percursos de 8 quilômetros. A gente sempre fez percurso de 8 quilômetros, 7, 8 quilômetros, mas o pessoal fazia mais. Eles faziam por mais distância e sempre mantendo 3 por 1. Né? Então, acaba que era um treino muito, muito intenso. A gente manteve por pouco tempo, eu mantive por pouco tempo. A primeira vez a gente pegou um percurso com muita subida, tanto na parte forte quanto na parte leve tinha subida. E o percurso tinha uma baita de uma subida bem longa, e depois a gente descia e ficava o tempo inteiro subindo e descendo. E por coincidência ou não, nossa dinâmica, a nossa intensidade, a gente sempre pegou as subidas com tiros fortes. E também os descansos também nas subidas. A gente nunca pegou descidas fortes, né? Mas isso era porque a gente estava naquela velocidade, naquela dinâmica,
e passamos naquele local. Porque se nós tivéssemos sido mais rápido ou menos rápido, nós teríamos de acordo com o tempo, né? O tempo vai continuando e você vai alterando essa dinâmica. Então, se você corre mais rápido ou mais lento, você corre o risco aí de correr no plano, na subida ou na descida na parte forte, ou no plano, na subida, na descida na parte lenta. Isso varia muito com o local que você se encontra. O outro treino que nós fizemos era um treino com uma variação mais tranquila. Então, de vez em quando, tinha uma falsa elevação, tinha uma falsa descidinha, e a gente pegou o forte e fraco variando, mas normalmente as partes fortes foram sempre subindo, o que sempre era também um desconforto a mais para nós. E essa forma de fartlek a gente pode usar em qualquer lugar, de qualquer forma, seja plano, seja percurso com variação de altimetria. O mais interessante é que a gente consiga entregar toda a intensidade durante aquele espaço de tempo. Se é um minuto forte. Qual que é o ritmo? Se você quiser denominar o ritmo, ok, você pode colocar, eu quero correr para 3:20 esse 1 minuto. Não tem problema. Vai se tornar uma série intervalada praticamente com uma distância já correta, porque 1 minuto a 3:20 é 300 metros. Então você vai fazer tiros de 300 metros com um intervalo ativo. Agora, se você quer trabalhar uma intensidade da qual não é planejada, quer trabalhar por percepção de esforço, correr forte por um determinado momento e descansar o suficiente para que no próximo tiro você continue colocando força, mais densidade, vai chegar um determinado momento que você vai cansar, que vai ficar difícil, aí você tem que reduzir mais a velocidade, né? Inclusive lá no Quênia, alguns quenianos falavam para nós assim, caminhar também é descanso. Então se cansar, caminha um pouco, recupera o fôlego, volta a trotar na parte de intervalo e depois volta para a parte forte novamente. Tenta sempre fazer força, tenta sempre entregar tudo que pode, né? E a gente sempre saía em grupo, então o legal também é que quando você treina fartlek em grupo é que você tenta acompanhar por um determinado momento o ritmo do mais forte, e aí quando você não aguenta mais, você vai ficando para trás e vai sobrando, né? E aquele que vai forte vai indo para frente, vai seguindo dele. Então a dinâmica é legal porque se você treina com mais gente, ele te motiva a ir mais forte por determinado momento, ele te motiva a correr um pouquinho mais no desconforto, no leve, para ficar próximo do grupo, porque quando começar o tiro, você vai estar de volta lá no grupo, né? Ou o mais próximo possível deles. Então, a ideia exatamente é que a gente trabalhe uma intensidade alta, certo? Por 1, 2, 3 minutos, ou até um pouquinho mais, e tem um intervalo de 1 a 3 minutos, tá? Depende da dinâmica de cada um, para que você realmente recupere. E esse recuperar é correr leve, leve, leve mesmo. É praticamente caminhar, é praticamente trote pulando, né? É para recuperar o fôlego, recuperar o batimento cardíaco, para que no próximo tiro você aguente de novo, né? Então, o ideal realmente do fartlek é que você consiga entregar tudo nesse treino e no final de tudo você terminar cansado, exausto. Porque, inclusive, no descanso você está no desconforto, porque você está precisando recuperar o mais rápido possível para conseguir estar bem para o próximo tiro. E se você faz muita força desde o início nos tiros e tem essa sobrecarga de intensidade, vai chegar no final dessa distância, que seja ela de 5, 6, 7, 8 km ou 10 km, você vai ter feito vários tiros fortes. E os intervalos leves eles vão ser para se recuperar realmente, né? Não vai ser um passeio confortável. Os primeiros segundos ou até minutos do descanso, você vai estar mais desconfortável recuperando, tentando trotar, do que realmente correndo com qualidade. Então, é uma dinâmica realmente que eu sempre bato na tecla que tem que ser feito com intensidade. Não tem papo no meio. Se você está conversando no meio do fartlek, está errado. Você realmente precisa estar compenetrado naquilo que está sendo feito e tentar fazer o melhor possível, né? Tentar se posicionar da melhor maneira possível, tentar fazer o mais forte possível no tiro forte. Se precisar, correr o mais lento possível no leve para se sentir melhor no próximo. E quando você vê 1 minuto forte, 3 minutos leve, 1 minuto forte, 3 minutos leve, ou vice-versa, independente da distância, vai somando tempo, então rapidamente você está correndo meia hora, 40 minutos, e quando vê, bateu aí um determinado tempo de treino, e aí no final de tudo, a média é o que é mais importante, né? Vai fazendo você se tornar mais resistente, trabalha a intensidade, então você fica mais veloz, você vai se acostumando com aquela sobrecarga na hora do descanso, então tudo isso compilado no final do treino faz com que essa dinâmica do fartlek seja muito benéfica para aqueles que buscam melhorar sua performance, tá? Mas, como eu falei, não adianta começar um fartlek querendo passar ali
30 minutos, 40 minutos e sair sem nem ter suado uma gota. Realmente é para fazer com esforço, é para cansar. Nesse momento não tem papo, não perca tempo descansando além do que necessita, descansa aquilo que foi necessário. Se está difícil de manter a intensidade, você vai ter que reduzir a intensidade naturalmente, né? E vai ter que reduzir a intensidade também na hora do descanso para conseguir recuperar a ponto de seguir em frente aí no seu próximo tiro, até fechar a distância total, que é o objetivo final do treino, seja ela qual for. Então, resumindo, fartlek é uma variação de intensidade com descanso ativo, né? E é muito bacana quando a gente trabalha em grupo, porque a gente consegue usar um pouquinho aí do pace do outro para que a gente siga ele e tente explorar um pouco mais intensidades das quais nós não exploraríamos sozinhos, tá bom? Então essa dinâmica facilita com que a gente tenha uma evolução gradativa, uma evolução coletiva e com certeza é uma metodologia já utilizada há dezenas de anos e ela vai continuar sendo utilizada, ela vai continuar ganhando roupagens diferentes na forma de que nós temos um segredo, nós temos uma dinâmica nova, mas na verdade ela é a mesma ideia, né? Trabalhar forte, fraco, ao longo de um período, ao longo de uma distância, e aí nada melhor que o seu técnico para saber exatamente a distância que você precisa executar, de acordo com a prova que você está querendo fazer, e conseguir te encaminhar da melhor maneira para que você colha os benefícios dessa metodologia. Tá certo? Espero não ter sido tão repetitivo aqui na questão de intensidade, forte e fraco, mas é que a gente às vezes tem que explicar passinho por passinho para que fique mais fácil de vocês compreenderem. Beleza? Então, espero aí que a galera lá de Blumenau tenha feito um bom treino. A gente vai fazer mais dinâmicas como essa daqui para frente, porque é importante a galera treinar junto, treinar forte, né? Criar essa união e realmente entregar o que tem que ser entregue em treino. Se é para treinar forte, a gente treina forte. Se é para a gente rodar leve, a gente roda leve. Saber entender essa dinâmica é muito importante para que a gente obtenha sucesso de acordo com o objetivo de cada um, mas seguindo o treino como ele tem que ser executado. Beleza? Forte abraço para todo mundo, até mais!